Hello everybody, welcome to our English class. I'm teacher Michelle. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu sou a professora Michelle. Hoje nós vamos falar de past perfect versus other past forms. Então nós vamos tratar de passado perfeito versus, em contraposição ou em comparação com outras formas de passado. Tá? Então, nós vamos analisar o passado perfeito, que é um tempo verbal que a gente vem discutindo nas nossas últimas aulas, em comparação com outros tempos verbais que também são usados para expressar passado em língua inglesa. Nosso roteiro, então, primeiro, uma revisão do que é o passado ou as formas de passado e depois uma sequência de cada uma dessas formas, de como cada forma de passado é usada e como ela é formada. Então, nós vamos ter o simple past, que é o passado simples, o past perfect, que é o passado perfeito, o past continuous, que é o passado contínuo, e o último caso, past perfect continuous, que é o passado perfeito contínuo. Falando disso tudo e dando essas pinceladas bem rapidamente sobre cada um desses tempos verbais, a gente analisa alguns exercícios de gramática, tá bom? Então, vamos lá. Para a gente não perder tempo, iniciando com uma revisão sobre as formas de passado. Past tense verbs are used to indicate an action, event or condition that has happened in the past. O que isso quer dizer? Formas do passado ou verbos no tempo passado são usados para indicar uma ação, um evento ou uma condição que aconteceu no passado. Então, você vai pensar assim, professora, se a gente está falando de uma ação no passado, por que tem 4 tipos de passado? Justamente porque nós temos diferentes circunstâncias para representar essas ações no passado. Então, tem casos, por exemplo, que a ação aconteceu no passado e ela já foi finalizada. Tem casos que a ação aconteceu no passado, mas ainda não foi concluída, então tem um impacto no presente. Tem casos em que a ação expressa uma realização simultânea com outros eventos. Então, justamente porque nós temos diferentes circunstâncias que o passado pode ser expresso, é que na língua inglesa nós temos diferentes tipos de passado. Se você quiser fazer um comparativo com o português, é só você pensar. O português tem 3 pretéritos. Pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Por que tem 3? Porque cada um deles expressa um tipo específico de passado, certo? Each tense, cada tempo verbal, possui 4 aspects, ou seja, ele tem 4 modos, 4 tensões. Por isso que em inglês a gente sempre fala simples, contínuo, perfeito ou perfeito contínuo. São as modalidades que nós temos para expressar a completude, se aquele evento já foi finalizado ou não, e também a ação, quando essa ação ocorreu e como ela ocorreu. Como eu já antecipei para vocês no nosso resumo, nós temos 4 tipos de passado. O simples, passado contínuo, passado perfeito e o passado perfeito contínuo. Falando de cada um deles, nós vamos perceber que existem different ways to express the past action. Tem diferentes jeitos ou formas de expressar as ações passadas. Portanto, é essencial que a gente considere qual é o sentido que a gente quer demonstrar em relação ao uso de cada tempo verbal. Então, para definir quando você usa cada um desses passados, nós vamos ter que pensar para que eu devo usar e o que eu quero expressar na minha comunicação. Cada um desses tempos verbais tem uma estrutura própria e tem uma conjugação também definida, certo? Então, começando com o passado simples. O próprio nome diz, simples, é o mais básico, então ele vai ser utilizado de forma individual. O que isso quer dizer? É o verbo conjugado no tempo passado, sem necessidade de um outro verbo ou de uma criação de uma locução. O passado simples é usado para indicar ou descrever ações que aconteceram ou existiram em um passado. Essas situações ou condições, elas podem expressar várias situações. Por exemplo, descrever uma ação, evento ou condição que aconteceu no passado em um tempo específico. Podemos usar também para descrever uma ação que já foi concluída
e que você não tem uma referência de quando, mas você sabe que o status dela é finalizado. E nesse caso, quando nós vamos expressar, quando nós vamos conjugar essas ações em tempo específico definido ou ação finalizada e concluída, nós vamos usar a conjugação sempre observando que o verbo vai ter uma concordância única. Não existe uma variação entre pessoa, número, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, singular ou plural. No passado, em inglês, o verbo sempre fica igual para todas as pessoas. O que nós vamos ter que observar é o tipo de verbo. Então, quando o verbo é regular, a gente vai usar aquela regrinha do ED. Só acrescentar ED no final. Lembrando que tem algumas exceções. Por exemplo, se o verbo já termina em E, eu não preciso repetir ED. Basta colocar o D. Se o verbo termina em Y, precedido de consoante, troca o Y pelo I, e aí você acrescenta ED. A gente chama de verbo regular porque é um verbo que sempre segue a mesma regra, tá bom? Já no caso dos verbos irregulares, não tem regra. Então, para você saber como conjugar esse verbo, a gente tem que consultar, olhar, checar a tabelinha dos verbos irregulares. Aquela tabela que você encontra em qualquer livro de inglês, na internet, nos dicionários, tá bom? Sempre considerando no passado simples a segunda coluna. E é importante você se localizar bem nessa tabela, porque vocês vão observar daqui a pouco que a gente vai voltar para ela, tá? Passado simples, segunda coluna. Olha o exemplo. She worked at the Cheesecake Factory. Ela trabalhou ou ela trabalhava na loja, na lanchonete que se chama Cheesecake Factory. Fábrica de cheesecakes, se a gente fosse traduzir o nome próprio. I brought my lunch from home. Eu trouxe meu almoço de casa. Então, percebam que essas duas palavras que estão destacadas são verbos conjugados no passado. Quando é passado simples, ó, é o verbo sozinho. Tá? Verbo regular tem ED no final. Verbo irregular, ele muda. Brought é o passado do verbo bring, que é trazer. B-R-I-N-G. Quando você conjuga, ele muda. Como é que eu sei que o passado de bring é brought? Porque eu olho na tabelinha dos verbos irregulares para fazer essa consulta. Bom? O passado perfeito, que é o conteúdo que a gente vem discutindo nas nossas últimas aulas, é aquele tempo verbal que indica uma ação no passado que aconteceu antes de uma outra ação também no passado. Em português, na grande maioria dos contextos, ele equivale ao pretérito mais que perfeito, que é o passado do passado. Tá? Em inglês, o past perfect é usado para expressar ações do passado que aconteceram antes de uma outra ação no passado, como eu mencionei para vocês. O passado perfeito, diferente do passado simples, ele é formado por uma locução. Quer dizer, eu uso dois verbos juntos. Primeiro, um verbo auxiliar, que no inglês, no passado perfeito, vai ser o verbo ter, que é o verbo had, sempre no passado, porque ele está no passado perfeito. E depois, um verbo principal, que vai estar conjugado no particípio passado. Tá? Então, essa é a locução do passado perfeito. Passado perfeito é um tempo composto. Então, eu tenho aqui o had, que é o verbo auxiliar, e o verbo principal, que vai ser no particípio passado. O que é o particípio passado em inglês? É aquele verbo que indica a ação que está sendo realizada, conjugada no modo particípio para expressar que aquela ação já aconteceu, que ela já foi realizada. Tá? E aí, nesse caso, quando eu tenho o verbo regular, a regrinha é a mesma que eu acabei de falar para vocês no passado simples. Só colocar ED no final. Quando o verbo é irregular, para saber ele no particípio, eu tenho que olhar a tabela dos verbos irregulares. Só que agora, quando eu falo de particípio, eu vou olhar na terceira coluna. Lembra que no passado simples eu falei segunda coluna? Agora, no particípio, é a terceira. Por isso que é importante você se localizar bem nessa tabelinha. Olha os exemplos. I had finished the job when my boss arrived. Eu tinha terminado o meu trabalho quando o meu chefe chegou. Então, é uma ação que aconteceu depois de uma outra ação. Qual é a ação que está mais perto do tempo presente? O chefe chegou. Então, essa ação aqui
é a que está mais próxima do momento atual. Por isso, eu uso o simple past. A ação de que eu tinha terminado o trabalho aconteceu antes dessa ação no passado. Por isso que a gente diz que o passado perfeito é uma ação do passado antes do passado, de outro passado. By the time I got home, my brother had left. Na hora que eu tinha chegado, ou quando eu cheguei em casa, meu irmão já tinha partido. Então, de novo, eu cheguei em casa é a ação que está mais perto do presente. Meu irmão já tinha partido é uma ação que aconteceu antes disso, tá bom? Então, por isso que a gente sempre chama de ação, uma ação antes de outra ação. Sempre fazendo essa observação com essas duas ações no passado, tá bom? Agora, vamos falar de past continuous, que é um outro tipo de passado. O próprio nome já te dá algumas pistas. Past, passado, continuous, contínuo. Então, é aquela ação que aconteceu no passado, mas ela teve uma duração, ela teve um progresso, ela teve um andamento, tá bom? Então, a ênfase no passado contínuo é justamente nessa continuidade de uma ação, na duração que essa ação possuiu. Past continuous tense is used to indicate an ongoing event in the past. Então, o passado contínuo, a forma desse passado é usado para indicar um evento em andamento no passado. Ongoing é que estava em progresso. Outras condições em que o passado contínuo são utilizados são to show that someone is in the middle of an action, para demonstrar que alguém estava no meio de uma ação, no meio da condução ou da realização de um evento. I was calling him when he came home. Eu estava ligando para ele, eu estava telefonando para ele quando ele chegou em casa. Então, era uma ação que estava em andamento durante um evento, em progresso. Então, eu consigo observar essa condução ou essa realização dessa ação. Outras situações que a gente também pode usar o passado contínuo são para descrever uma ação que estava acontecendo enquanto outra ação ocorria. Nesse caso, são ações simultâneas, tá? Dois eventos que acontecem ao mesmo tempo. While they were painting the door, I was painting the windows. Enquanto eles estavam pintando a porta, eu estava pintando as janelas. Então, são duas ações que acontecem ao mesmo tempo, simultaneamente. Para indicar isso, usa-se o passado contínuo. Outro caso é para expressar uma ação que estava em progresso no passado que foi interrompida. Então, é uma ação que não foi finalizada. Por exemplo, while he was working on his laptop, he fell asleep. Enquanto ele estava trabalhando no seu laptop, no seu notebook, ele adormeceu. Então, é uma ação que foi interrompida, ela não foi finalizada ou não foi concluída. Para a gente ver essa formação do passado contínuo, nós vamos ter de novo uma locução, uma combinação de dois verbos. O verbo auxiliar, past, o passado do verbo to be, tá? O simple past of verb be, was or were, que aí é justamente as duas possibilidades de conjugar o verbo to be, que é o ser ou estar no passado, mais o verbo principal no ing, no gerúndio, tá? O que é o gerúndio? É aquela ação que está em andamento. Em português, o gerúndio é o ando, endo, indo. Algumas pessoas confundem particípio com gerúndio, que são dois modos que nós temos em todos os idiomas. No caso do particípio, que nós vimos anteriormente nos tempos perfeitos, é a ação concluída. No caso do contínuo, é a ação em andamento ou em progresso. Por isso que nós usamos o ing, tá? E, por último, para falar desses outros tempos ou outras formas de passado, nós vamos ter o past perfect continuous, que você deve estar olhando o nome e deve pensar, que combinação é essa das duas coisas, né? Eu tenho o passado, esse passado é perfeito e contínuo. Então, é justamente um tempo verbal que junta esses dois aspectos. Ele vai ser uma ação concluída, mas uma ação que tem como ênfase a duração dessa ocorrência, a duração desse evento que foi eventualmente concluída. A definição para vocês. This tense, quer dizer, o passado perfeito contínuo,
é usado para descrever ações que estavam em andamento, que estavam acontecendo no passado, até que uma outra ação também no passado aconteceu. Nesse caso, eles são frequentemente utilizados para representar essas duas situações. Tá? Primeiro, uma ação que aconteceu em um período de tempo tendo se iniciado no passado, então por isso que a gente sempre demarca essa definição como passado, e depois também para expressar ou descrever uma ação que começou e finalizou no passado antes de uma outra ação. É muito semelhante ao passado perfeito. A diferença é que nós vamos ter um aspecto dentro dessa construção que indica a ação em andamento, que essa ação teve um progresso ao longo da sua execução. Para construir esse tempo verbal, nós vamos ter 3 verbos. Ó. Então, ajudando vocês um pouquinho nessa compreensão dos diferentes modos. Passado simples, um verbo. Tá? Por isso que a gente tem esse nome de simples. Passado perfeito e passado contínuo são 2 verbos. Passado perfeito é um verbo no passado e um verbo no particípio. Passado contínuo é um verbo no passado, um verbo no gerúndio, com ing. Quando a gente tem esse nome, passado perfeito contínuo, então eu tenho 3 verbos. Ó, o verbo no passado, had, que é o verbo auxiliar. Been é o verbo no particípio, que é esse perfeito aqui, essa partícula que indica o perfeito. Tá? Been é o verbo to be no particípio passado. E o verbo principal no contínuo, que é o ing no final. Então, quando você vê 3 verbos juntos, quando você perceber a existência dessa formação, é uma indicação de um tempo perfeito contínuo, tá bom? Que pode ser presente, pode ser passado, isso vai depender do verbo auxiliar. Olha no contexto, olha o exemplo. They had been working at the company for 5 years when they got the promotion. E aí, atenção. Para português, você não vai traduzir palavra por palavra, senão vai criar um negócio sem sentido. Se eu fosse fazer isso, olha como é que ia ficar. Eles ou elas tinham estado trabalhando. A gente não fala isso em português, você não usa essa locução de 3 verbos juntos. Então, nós diríamos, eles estão trabalhando ou estavam trabalhando na empresa por 5 anos quando eles receberam a promoção. Então, a gente contextualiza, traz para algo que faz sentido em língua portuguesa na hora de fazer as traduções. Mas então, por que eu uso essa construção tão complexa na língua inglesa? Justamente porque o uso que eu quero demonstrar, o sentido que eu quero transmitir para a pessoa com quem eu estou me comunicando é para indicar que essa ação teve uma duração num tempo passado e ela aconteceu em relação a uma outra ação também no passado. Por isso que nós fazemos essas combinações de diferentes formas. Outro exemplo. I had been walking 3 miles a day before she broke her leg. Eu estava caminhando, ou eu tinha o hábito de caminhar 3 milhas por dia antes de ela quebrar a sua perna. Então, fazendo uma relação entre 2 sujeitos, construindo diferentes ações que eram realizadas a partir de um momento no passado, considerando a continuidade e considerando a conclusão em relação a uma outra ação. Bom, e agora sim eu vou mostrar para vocês um exercício justamente com foco na gramática, verificando a sua capacidade de identificar esses elementos, essas diferentes formas de passado. Bom, eu sei que é bastante informação, porque são 4 tempos verbais diferentes. Se você ficou em dúvida, dá uma olhadinha nos nossos materiais de apoio. Apostila, material de revisão, o roteiro, porque aí você vai conseguir ter mais detalhes, mais explicações sobre esse assunto. Olha a questão. Qual das frases abaixo não está no past perfect simple? Qual das alternativas ou das frases não está conjugada no passado perfeito? O que é o passado perfeito? Aquele tempo verbal que nós possuímos 2 verbos. Um verbo no passado, que é o verbo ter em inglês, que é o had, mais o verbo principal no particípio, que indica essa ação já em conclusão ou que já foi finalizada. Então, eu vou analisar pela estrutura. Ó.
Se tem ing, então eu já sei que não é o passado perfeito simples, porque se tem ing, é o contínuo. Quando eu analiso as outras, ó, had, studied, had, tinha tido. Aqui, had spoken, had written. A única que não é justamente a que tem ing. Pessoal, nós encerramos por aqui. Até a próxima e vai, vai!